Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada aí no relatório do HGLG11, então bora lá para a tela. Esse relatório aqui de dezembro, aquele relatório de mês de fechamento de ano, e trouxe umas informações bem interessantes. A gente vê aqui um panorama geral do fundo, né? Patrimonial 148, o cota mercado está na casa dos seus 170, 168, 3,6 bi de patrimônio, 300 mil cotistas, está com uma vacânciazinha física aí de 7,2%. E já começando por aqui, essa questão do ágio que esse fundo negocia é uma coisa para que quem tem vontade de ter HGLG vai ter que conviver, tem um jeito. Esse valor ele dificilmente cai, a gente vê aí nos meses passados aí que teve aquela queda brava no IFIX, o HGLG se manteve, então assim, esse é um fundo muito difícil de chegar perto desse valor, então você tem duas opções, ou você tenta comprar num valor que você acha justo, ou você participa de uma oferta, né? Geralmente tem umas duas por ano, mais ou menos, então assim, não é tão fácil de entrar, mas é um baita fundo. E um dia pode ser que ele volte a ficar próximo desse valor aqui do patrimonial. Vamos ver, né? Acho que tem que dar muito rolo de política, em alguma estabilidade brava no país, que aí a gente consegue. Eu lembro que no Guedes Day lá, no dia da tributação que saiu, ele chegou a bater de 155. Então, assim, é difícil esse fundo cair. Ele é um fundo bem sólido. Eu não vou passar por esses primeiros comentários aqui, vou logo pro que importa. E que ele traz aqui, ó, que o fundo tem uma receita de 68 centavos por cota, resultado de 67, e eles distribuíram esse 1,75 porque tem que ter aquela regra da distribuição dos 95% do semestre, e o patamar que ele falou aqui para 2022 é de R$1,10. E no próximo relatório eles vão explicar aí como é que eles vão manter esse patamar. Aqui está um pouco das informações, a gente vê de forma gráfica, era 92 centavos para 1,13, a BL aumentou em 30%, o número de custos 14%, a vacância caiu aí em 44%. Ele falou um pouco da reavaliação dos ativos, já comentei disso no último relatório, subiu bem pouco, patrimonial aí na casa dos seus R$148. Aí eles trazem aqui um gráfico de valor da cota versus o yield em relação ao desconto. Então a gente vê que no patrimonial está pagando 9% aí. E caso ele viesse a cair para baixo do patrimonial, ele chegaria a pagar valores próximo a 10%. Eu acho muito improvável um cenário como esse aqui, ó. Eu acho mais provável um cenário como esse aqui, com um ágio de 20%, do que ele ficar 10% negativo aí. Aí traz um pouco dos valores dos metros quadrados e tudo. E agora ele começa a falar um pouco de tudo que ele comprou durante esse ano, né? Então bora passar de forma rápida. Comprar esse HGLG Ribeirão Preto, 60 mil metros quadrados, aqueles diversos setores, locação, contratos típicos e atípicos. Comprar esse Duque de Caxias também, 48 mil metros quadrados, só contrato típico. O valor da aquisição, eles compraram esses dois juntos, né? 277 milhões, cap rate de 8,5. Então, assim, a gente já vê um cap rate bem interessante. É um dos pontos interessantes desse fundo, porque ele sempre faz compras de maneira bem assertivas, né? Você não vê nesse fundo eles fazendo compra com cap rate meia boca. E se você pegar aqui, eles ainda fizeram uma alavancagem, uma pequena alavancagem só de 45 milhões, que leva o yield on cost da operação para 9,2% ao ano. Então, assim, tá aqui são os motivos por esse fundo estar sempre caro, porque é a baita de uma gestão. Os caras não vão fazer igual acontece em outros fundos de logística aí, que o cara compra o galpão por cap rate de 7 e faz uma alavancagem de 5,5. Não, isso não vai acontecer nesse fundo. Esse fundo ele trabalha sempre pensando no cotista e vem fazendo isso de maneira bem interessante aí, conforme os anos passando. Aí ele fala aqui um pouco desses HGLG Itupeva 2, 3 e 4. Além desses projetos aqui, esses são projetos de desenvolvimento,
o fundo compra o terreno, constrói o galpão e aluga. Geralmente quando o fundo faz isso, ele consegue um retorno bem melhor, e essas obras já estão aí. Tem um detalhamento dela mais para frente, a gente vai passar por ela. Esse HGLG São Carlos, 80 mil metros quadrados, locado aí para o Mercado Livre, Electrolux, e essa Moves aqui, com atípico e atípico, e a gente vê o cap rate de 9.2 e um yield on cost de 15, como eles fizeram a projeçãozinha usando a alavancagem. Então assim, é o que eu falo, os caras alavancam uma compra com cap rate já bom, de 9.2, e conseguem um resultado no final por cotistas de 15%. Então assim, é outra pegada, vocês já estão vendo aí, eu analisando vários fundos e tudo. A gente vê compras do VILG que você vê que não traz tanto retorno para o cotista. Os únicos fundos hoje que eu vejo que conseguem trazer um retorno desse nível aqui, no ramo de logística aí, é o HGLG e o BTLG, que vem fazendo compras interessantes. Agora o resto não está conseguindo esse tipo de operação aqui. Agora teve algumas vendas de imóvel aqui para a gente seguir, e essas vendas geraram um lucro muito grande esse ano. E assim, é isso que está levando o patamar do fundo lá de não recorrência do fundo para 1,10, e esse é um ponto de atenção. Como eles não detalharam nesse relatório como é que vai ser essa distribuição de 1,10 para esse ano que vem, a gente tem que esperar para ver se tem alguma pegadinha, se até quando que vai vir essa distribuição não recorrente. A gente vê que o recorrente é 78 centavos. Então um ponto interessante, se caso nesse relatório do próximo mês tiver alguma indicação que esse dinheiro dessas vendas vá ser distribuído até meio do ano, algo assim, e que vai voltar para o patamar de 78 centavos, esse patamar recorrente do fundo, a gente pode esperar uma desvalorização nas cotas. Aí é o momento de entrar para quem está interessado. Porém, eu só vou poder falar se isso vai ou não acontecer quando tiver esse próximo relatório, que eles já deixaram claro lá que eles vão detalhar essa questão. Então, eles venderam aqui, ó, o imóvel, né, 44 milhões de lucro. Praticamente o valor que eles compraram, eles venderam. Então, eles dobraram aí o investimento, botaram 40 e poucos milhões e lucraram 40 e poucos milhões. Bem interessante. Aí tem esse outro aqui, esse CEA de Atibaia, 3 milhões e meio de lucro. Não vou passar por todos os detalhes. Venda do galpão Lojas Americanas, 253 milhões que eles venderam, deu aí um lucro de 90 milhões. Cara, umas operações sinistras, né? A gente não vê isso em qualquer fundo de logística. A gente vê, cara, um exemplo aí, um imóvel, um fundo é de logística, mas o imóvel é de logística, o TRX lá com a Camil, que venderam o imóvel e deu 2 milhões, 3 milhões de lucro só. Então a gente vê o HGLG aqui, com esses lucros exorbitantes, a gente começa a entender por que o fundo sempre está com prêmio. Aqui ele traz aqui um panorama das emissões, e a gente consegue ver cada emissão quando ela foi ocorrendo, ó. Janeiro de 18, julho de 19, julho de 20, julho de 21, e o valor da cota. E o valor da cota patrimonial, a gente vê que a cota patrimonial sempre vem subindo. A gente vê que a cota patrimonial dele já foi 120, 115 reais mais ou menos. Então assim, é um fundo que está refletindo aí a inflação no seu patrimonial, um pouco por conta da inflação e outro por causa dessas emissões que ele sempre vai inflando o patrimonial dele. Então tem esses dois pontos. Pra gente que para você que tá entrando agora, é ruim, porque você tá entrando aqui, ó, o patrimonial desse. Pro cara que entrou lá atrás, para ele tá ótimo. Se ele comprou no patrimonial, era 115, hoje já tá aí 140, 150. Então, daqui a 10 anos, se o fundo continuar nessa pegada, você que vai comprar aí com patrimonial de 148, lá na frente vai ver o patrimonial em 200 e vai falar, caraca, eu paguei super barato. Então, assim, esse é um ativo que você tem que pensar no longo prazo. E esse é um ativo que o longo prazo deu certo, né? A gente vê o pessoal falando muito dessa questão de longo prazo e tudo,
que o longo prazo não chega e tal, mas você tem que analisar um fundo desse. Não adianta você querer longo prazo em fundos questionáveis, né? Então, assim, vá atrás do longo prazo focando em bons gestores. Né? Eu vejo que muita gente reclama de yield e tudo, mas tem que entender que você está comprando um ativo da sua aposentadoria. Por mais que não paga, esse ativo não paga um yield maravilhoso, numa carteira você consegue encaixar ele de uma forma defensiva e ter ativos que vão te pagar de forma bem melhor. Então, assim, focar um pouquinho na qualidade também. Eu vejo que a galera esquece disso, foca só no yield e a qualidade que se dane. Bora focar só no yield. E não é assim, a gente tem que focar na qualidade, mais na qualidade, porque no longo prazo, ó, o que a qualidade faz? Então tá aí, eu não preciso ficar falando, os números, os gráficos falam por si só. Ele fala aqui um pouco da gestão de caixa, né, que ele tem alguns fundos imobiliários, alguns CRIs dentro dele, e eu achei essa parte, não achei tão interessante assim, eu achei bem, principalmente na parte de fundos imobiliários, eu achei, sei lá, não achei interessante. Olha, a gente vê, eles têm 150 milhões em fundos imobiliários, né, rentabilidade anual de 7,5%, venderam 35 milhões em fundos imobiliários, que gerou um lucro de 680 mil. Isso não é nada, isso é dinheiro de pinga para esse fundo. Fundo em 3,5 bi de patrimônio. Então, assim, essa estratégia de fundos imobiliários é algo que eu não sou muito fã. É muito dinheiro, na minha visão, parado em ativos aí que não trazem o mesmo retorno que o fundo. Eu vejo que se esse dinheiro aí tivesse investido em galpões do próprio fundo, com a própria gestora atuando, a gente teria aí um retorno melhor, acredito eu. Ele também tem CRIs, né? 238 milhões em CRIs, taxa média de IPCA mais 6,4, pegada bem high grade, e CDI mais 2,4, tem um gráfico aqui do lado. E venderam ou tiveram pré-pagamento de 60 milhões, tiveram um lucrinho de 3,3 milhões, já é um lucro um pouco mais considerável. Acho que seria interessante o fundo ter uma parcela somente em CRIs, não ter essa parcela de fundos imobiliários, e CRIs com uma taxa um pouco melhor, então ele poderia fazer uma pegada de CRIs com essa pegada de high grade aqui, que ele já tem, e pegar essa parcela de fundos imobiliários, uma parte, usar uma parcela mais high yield, para dar um upzinho no rendimento. Não sei, apenas opinião aí. Ele falando aqui sobre a alavancagem, ele começou a trazer esse gráfico todo o relatório, e a gente vê aqui, ó, que é 5% PL, isso não é nada, o fundo tem 3,6 bi, dá assim um valor irrisório pro tamanho do fundo. Então a gente vê um fundo dessa qualidade não se entope de alavancagem igual outros fundos fazem, 40%, 30%, 50%, não, ele está trabalhando com 5% só alavancado, então ele tem muita gordura ainda se ele quiser alavancar mais. Ele pode chegar tranquilamente nos 20% alavancado e, claro, vai trazer um risco a mais, mas também vai ter um retorno melhor. E a gente vê como que a alavancagem dele foi estruturada. 2022, ó, vem caindo, até zerar. Então, dá pra ver que é um patamar bem pequeno em relação ao total. Esse gráfico da amortização do saldo devedor são esses dois galpões. E ele mostra a necessidade de caixa. Lembrando, uma coisa sobre a alavancagem: quando o fundo fala necessidade de caixa, é apenas uma jogada contábil, porque não existe a possibilidade do fundo ficar sem caixa e perder o imóvel e tal. Não. O valor do pagamento do CRI, ele já contempla tanto os juros quanto a amortização dentro do aluguel vigente. Claro, se tiver uma vacância e tudo, pode vir a dar problema, mas num cenário que não tenha vacância nem nada, o valor do aluguel já banca todas as despesas do CRI. Esse valor que ele fala, necessidade de caixa, é por causa que como a alavancagem feita nos fundos imobiliários é um passe que eles deram na CVM, contabilmente ele precisa ter esse dinheiro em caixa para distribuir para a gente. É um rolo, depois eu faço um vídeo explicando mais sobre isso, mas é puramente contábil isso, não existe esse risco do fundo perder o imóvel. Aí ele traz aqui a parte do comercial, né? As movimentações: 43 contratos, 6 novas locações, 4 renovações, 7 descontos, reduções e tal.
E o que importa pra gente, durante o mês de dezembro tivemos uma evolução nesse São José aqui, expansão do Itupeva e uma nova locação do Washington Luiz. E aí fechou uma vacância de 7,2 física, 6,5 financeira. E aí muita gente me pergunta, pô, vacância física, vacância financeira. Vacância física é a própria física. A financeira é o que acontece. Nesse caso, ela está menor que a física, né, a financeira. Por quê? Porque tem alguma multa aí que o fundo está recebendo e tudo. Então faz com que a vacância seja menor do que efetivamente ela é na realidade. E aí se o fundo pegar e alugar toda essa área de 7,2, a gente vai ter como se fosse uma vacância negativa. Ele vai estar recebendo por uma área que já está alocada. Então já recebendo um prêmio aí por um distrato e essa área que está recebendo o prêmio já está alocada. Então está ganhando 2 aluguéis em cima dessa área. Por, claro, um tempo determinado, caso isso venha a acontecer. Aí eles falaram aqui, essa movimentação, essa devolução já antecipada, uma areazinha aí de 5 mil metros quadrados. A Edison aumentou em 800 metros quadrados, não é nada, é muito pouco. No Washington Luiz teve aí 2 mil metros quadrados desse Prime Logística. No Itupeva, a Bosch pegou aí mais 5 mil metros quadrados por 3 meses e assinaram aí a locação da totalidade desse prédio 5 do Tectown, a área aí de 3 mil metros quadrados praticamente, e celebraram para alugar Tech aí, como se fosse um build-to-suit. Ele botou aqui, similar. As expectativas aí para 2022, ele até traz aqui a redução das vacâncias, né, que é o desafio para ele. Então ele trouxe aqui os imóveis, ó, São José 38% vago, Washington Luiz 27% vago, Itupeva 22% vago, Tectown 48% vago. E aí ele fala um pouquinho de cada um e tal, que são estratégias diferentes e tudo mais. Eu não vou passar por isso, vamos só acompanhando aí conforme o ano, conforme for acontecendo. Aí ele traz aqui galpão de desenvolvimento do Itupeva 2, vai ser entregue no início do segundo semestre. E vamos ver aí como é que vai ser esse galpão, se ele vai ser locado de forma rápida. Ele falando um pouco das obras que foram feitas aqui. Não vou passar muito por isso, assim, é uma obrinha aqui, igual aqui nesse primeiro caso, modernização e tal, não tem muito o que falar, sabe, é mais título de curiosidade mesmo, várias obrinhas que ele fez, não vou passar por isso. Um pouco do acompanhamento das obras, a gente vê que essa obra aqui do Cone G04 já está praticamente finalizada. A do Itupeva ainda está longe de ser finalizada, vai ser lá pro final do ano. Vamos ver aí se o andamento vai seguir esse cronogramazinho deles. Um pouco da exposição do fundo em desenvolvimento. A gente vê o fundo se expõe a uma tese, em teoria, mais arriscada. Somente aí 5% do seu PL. Então assim, é muito pouco. Então assim, a gente vê que o fundo trabalha de forma bem conservadora. Vamos seguindo. Aqui está um pouco da DR dele, a gente vê o resultado. Resultado 14 milhões, distribuído 37. É as vendas lá que eu falei. Então a gente tem que ficar bem atento com esse recorrente desse fundo. Uma hora o não recorrente vai cair e aí a gente vai ver um rendimento vindo menor e provavelmente a cota vai acompanhar. Então vamos ficar de olho aí para ver o que vai acontecer. Aqui o gráficozinho de rentabilidade, eu geralmente não passo por isso, mas é legal de falar porque a gente vê aqui 408% aí, o cara que pegou lá no início, pagou no IPO do fundo, teve um baita de um retorno. Não tem o que falar de liquidez desse fundo, é muito boa. Com o número de cotistas, 300 mil cotistas, é muita gente. A gente viu que até teve uma pequena acréscimo, uma diminuição aqui, ó. O topo foi 300 mil 286, agora voltou a subir um pouquinho. Um pouco do patrimônio dele, 2,5 bi em imóveis, 380 milhões em fundo imobiliário, 191 milhões em CRIs, 329 milhões em renda fixa, tem esse outro, os parceiros a receber aquisições. Então assim, a gente vê que tem uma partezinha considerável em fundos imobiliários aí, praticamente 10% do PL,
conforme eu já falei isso várias vezes, isso é uma coisa que me desagrada em fundos imobiliários. Eu não vejo muito sentido fundo ficar comprando outro fundo. Eu prefiro que compre ativos, mas é estratégia da gestão. Eu espero aí que num dia, num futuro, a gente veja esse fenômeno aqui de fundos imobiliários comprando outros fundos cessar, né? Eu acho muito difícil acontecer, mas seria o ideal. Aí ele fala um pouquinho aqui das aquisições, né? O que ele recebe, o que ele paga. A gente vê que ele tem 101 milhões aí para receber em 6 meses. Então é muito dinheiro ainda que tem. E isso deve segurar aí o patamar lá do não recorrente. Um pouco dos imóveis dele. A gente vê que é tudo bem dividido. Imóveis aí bem concentrados aqui na região sudeste. Um pouco da evolução da vacância. A gente vê que a vacância dele já esteve em patamares muito maiores. E agora foi controlada. Mas ainda está num patamarzinho assim relativamente alto. Tem que ficar esperto aí, porque qualquer devolução pode fazer passar de 10%. Então, vamos analisar aí. Até 10% eu não me incomodo muito, não. Passou de 10% a gente já começa a ter que ficar mais de olho. Os vencimentos de contratos, 2022 tem só 5%, não tem que se preocupar com isso. Revisional tem bastante em 2022, vamos ver como é que vai ser. As tipicidades do contrato, 34% aí, contratos atípicos. Os setores de atuação aí dos inquilinos dele, ó, a gente consegue ver. E agora os eventos aí, eu já falei bastante do que aconteceu no ano, então nem vou passar por isso. Os imóveis deles, vou passar de forma bem rápida. Vou deixar esse link desse relatório na descrição, quem quiser dar uma olhada. E é isso. Fica aí o relatório do fundo. Já comentei muita coisa, acho que vocês já pegaram tudo aí que tem para comentar. Tem um ou outro pontinho de atenção pra gente ficar ligado. Mas para mim o principal que eu quero entender nesse próximo relatório que eles já deixaram aí pra gente do mês que vem vai ser de como eles vão manter esse patamar de distribuição em R$1,10. Esse para mim é o ponto mais importante nesse fundo. A partir do momento que eu conseguir identificar isso e entender se vai ser o ano inteiro, se vai ter um momento nesse ano que vem aí, nesse ano 2022 que vai parar essa distribuição alta e vai diminuir a distribuição, é isso que eu preciso saber. Vamos montar uma estratégia de um possível aporte nesse fundo, aproveitar o momento que aconteça isso. Então, vamos aguardar mês que vem aí, e assim que sair o relatório do próximo mês eu trago aqui para vocês. Fechou, galera? Valeu, fui, até a próxima.